Antes de começar essa aula, você vai deixar o seu celular longe, vai ajeitar a sua postura na cadeira e vai lembrar por que você está estudando um curso CPA 20. É para melhorar a sua carreira, mas por quem? Por você mesmo? Por alguém da sua família? Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa? Lembra disso, não desista e eu vou junto com você até a sua aprovação. Deixei aqui na descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, onde você tem mais de 1000 questões para treinar bastante, um caderno de questões dissertativas para memorizar ainda mais o conteúdo e suporte especializado via WhatsApp com os nossos professores de segunda a segunda. Agora sim, tenha uma ótima aula. Bom, vamos lá então para a nossa última aula aqui do módulo 7. Realmente foi um prazer estar do seu lado no módulo 6, no módulo 7. Você teve a companhia do Brunão também em todo o curso do CEA. Aqui nós queremos realmente a sua aprovação. A gente se dedica ao máximo para que você saia daqui dessa aula entendendo tudo e mais um pouco para arrebentar na hora dos exercícios, para no dia da prova arrebentar com a Ambima e realmente sair ali com a aprovação. Na hora que você der o clique e ver que foi aprovado com 70%, é uma sensação realmente que você vai ver o filme que passa na sua cabeça, com todos os esforços que você destinou para esse estudo. Então, realmente vai valer a pena. Conte com a gente, conte com a Unibanco. Então, ó, nessa aqui a gente vai dar uma sequência no que a gente já vinha falando. A gente falou ali de fluxo de caixa, despesas, ativos, passivos, bastante coisa. E aqui, justamente, a gente vai dar sequência para falar aqui de balanço patrimonial, que entra muito numa sequência realmente do que a gente já vinha conversando. Então, ó, realizar o levantamento patrimonial do cliente é importante para que o planejador financeiro, atenção aqui, ó, possa ter uma visão completa da atual distribuição dos ativos totais desse cliente. Então, aqui a gente vai entender o que é um ativo, o que é um passivo, o que eu vou conseguir enxergar na vida desse cliente para poder fazer uma melhor recomendação para ele, seja de uma carteira, seja para reduzir impostos, seja para falar, olha, aqui dá para a gente mexer um pouquinho. Então, é essa visão como um todo que a gente precisa ter do cliente para dar a melhor assessoria para ele. Então, ó, aqui a gente precisa identificar e diferenciar o que são bens de uso versus bens de investimentos. Então, ó, eu tenho aqui bens de uso e bens de investimentos. Bens de uso são, por exemplo, imóvel residencial, casa de veraneio, automóvel, embarcação. Ou seja, perceba que todos os meus bens de uso estão me gerando aqui uma despesa. Isso é o que a gente tem que ficar atento. Qual que é a proporção de bens de uso que o meu cliente tem e bens de investimento, que são aplicações financeiras, imóvel para alocação, terras produtivas, terreno comprado para uma venda futura. Ou seja, aqui em bens de investimento eu tenho uma produtividade, eu recebo grana para isso. É um ativo ali que está me gerando renda. Aplicação financeira me gera dividendos. Imóvel para alocação, eu recebo o aluguel desse imóvel. Terras produtivas, eu consigo receber uma receita se eu alugar essa terra para um produtor rural ou se eu vender alguma propriedade, se eu vender algum produto que eu faço ali nessa terra. Terreno comprado para uma venda futura, pensando ali na valorização do terreno, ou seja, tudo isso é favorável para o meu fluxo de caixa, para o meu balanço patrimonial. Agora, bens de uso, olha como é uma armadilha. Pô, é bacana ter uma casa de veraneio, mas e para manter essa casa? E para manter ali o jardineiro, o piscineiro, manter o aluguel, às vezes, dessa casa, manter, às vezes, o financiamento dessa casa. Então, é um custo muito alto. Automóvel e embarcação. Imagina a questão de manutenção dessas propriedades. Questão de combustível, vou dar um rolê de lancha ali. Imagina o custo que você vai ter que dar com isso. Aqui a gente não está julgando a questão de lazer nem nada. Tá vendo o quanto que isso pode impactar no balanço patrimonial do meu cliente, beleza? Então, aqui esses dois é o que a gente tem que ficar atento. Falou em bens de uso, putz, é uma pedrinha no sapato na questão, ó, de grana. Tá me gerando um custo. Bens de investimento, ao contrário, tá me gerando um lucrinho. Vamos entender aqui, ó, a soma de todos os bens, seja ele de uso ou de investimento, porque é meu bem, ou seja, eu tenho um imóvel residencial, por mais que ele me gere uma dívida, é um bem meu. Então, somando aqui todos os bens, tanto de uso quanto investimento, descontada as dívidas, ou seja, o saldo devedor, resultará no patrimônio líquido do cliente. Então, eu tenho que pegar aqui todas as propriedades que eu possuo, todos os bens que eu possuo e ver o que é com o saldo devedor. Será que essa casa de veraneio ela é quitada ou ela está em um financiamento? Então, eu tenho que fazer isso para eu saber, ter uma clareza no meu patrimônio. Ah, eu tenho aqui 10 milhões com tudo isso. Opa, mas 1 milhão ali é de financiamento. Então, o meu patrimônio líquido é esses 10 milhões menos 1 milhão ali de financiamento da casa de veraneio, por exemplo. Beleza? Bom, então aqui a gente entra na parte de reserva de emergência.
emergência, que é um pilar fundamental realmente. Antes de tudo, você tem que conversar com o seu cliente sobre essa reserva de emergência. A gente já até tinha brevemente pincelado, mas aqui eu quero te falar em questão de prazo, em questão da onde fazer essa aplicação, porque é uma conversa que você vai ter ali com o seu cliente como primeiro passo. Depois você vai recomendar uma carteira visando longo prazo, depois você vai tentar entender onde ele pode pagar menos imposto ou não, mas isso daqui tem que ter ali para o seu cliente, fechado? Então, ó, vamos ver aqui. Tem por objetivo o quê? Evitar que qualquer mudança, ainda que temporária, no atual nível de receita ou despesas, possa comprometer o quê? A saúde financeira e o equilíbrio do fluxo de caixa desse cliente. Ou seja, consequentemente, vai distanciar ele dos seus objetivos. Então, imagina que o cliente ali, a família tem o objetivo de viajar junto, de comprar um novo carro, de comprar uma nova casa, e do nada eles acabam perdendo ali, o marido, por exemplo, acaba perdendo o emprego, a esposa acaba perdendo o emprego. Ou seja, os dois que juntos tinham uma renda somada de 10 mil e o custo mensal deles era de 5 mil, ferrou. Agora um perdeu a renda e agora o outro vai ter que manter tudo, ou não vão aguentar, vai ter que vender um carro, vai ter que vender uma casa, vai ter que cancelar os seus objetivos justamente porque não havia um planejamento pensando na reserva de emergência. Se eu tenho ali o meu saco de dinheiro guardado para, opa, aconteceu alguma coisa, preciso fazer uma cirurgia do nada, vou ter que vender, não, pega o dinheiro ali da reserva de emergência. Estourou o motor do carro, 10 mil reais para arrumar. Tem uma reserva de emergência, ou seja, algo que está fora do planejado, mas que pode impactar completamente a dinâmica daquela família ou daquela pessoa. Então, é super importante ter essa reserva de emergência, beleza? E qual o prazo, Renan? Recomendado aqui de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Tem o custo mensal ali de 5 mil? O mínimo ali que é recomendado é você ter pelo menos aqui, ó, deixa eu colocar aqui, senão vai ficar atrás de mim, 30 mil. Ou seja, tenho 30 mil, me dá uma tranquilidade de 6 meses. Aconteceu algo? Opa, eu tenho 6 meses aqui de custo mensal para poder ir pagando ao longo do tempo. Por exemplo, eu perdi meu emprego. Eu consigo, não preciso sair aceitando qualquer emprego, porque eu tenho uma reserva que me permite ficar 6 meses ali tranquilo em relação ao meu custo mensal. Se eu quiser uma proteção ainda maior, aí eu posso ter até 12 meses, tá? Não tem um limite máximo nem mínimo, mas isso é o mais recomendado, porque dá uma tranquilidade financeira para essa pessoa de 6 meses até 1 ano, fechado? Qual a aplicação? A aplicação aqui, Tesouro Selic, Fundo DI, pode ser, porventura o cliente tem medo de qualquer outra aplicação e vai ser muito você como especialista para quebrar essa objeção, ele pode aplicar na poupança, porque querendo ou não, é um produto seguro, lógico que vai render menos que o Selic, lógico que vai render menos que um fundo DI que tem a taxa zero, mas tem aqueles clientes ainda que você vai ter que quebrar bastante objeção para poder alocar em um produto mais atual, em um produto melhor. Mas aqui o foco da reserva de emergência é produto com altíssima segurança. A gente não está buscando um retorno absurdo, a gente está buscando alta segurança. Fechado? E aqui, ó, outros 2 pontos importantes é incremento de renda ou redução de gastos e avaliar impostos. Eu preciso, no meu balanço patrimonial, para ter uma saúde financeira melhor, se eu não estou conseguindo lidar com as coisas, lidar com as finanças, lidar com as minhas despesas, eu vou ter que aumentar a minha renda, incrementar a minha renda. Ou seja, o primeiro aspecto é avaliar se existe alguma forma de aumento no atual nível de renda. Como o plano financeiro invariavelmente terá como objetivo elevar a capacidade de poupança. Ou seja, eu não consigo investir mais. Ou seja, para os meus objetivos, essa capacidade que eu tenho de poupar é muito baixa. Qual que é a minha opção? Haver aqui o incremento da minha renda ou redução dos gastos. É que aqui, por exemplo, ó, esse seria o melhor caminho, pois ao contrário da redução das despesas, que é o que a gente vai ver, ela não impacta no padrão de vida. Se você tiver que reduzir despesa, você vai ter que descer um degrau no seu padrão de vida. Se você não quiser isso, quer continuar mantendo ali a sua academia de primeiro nível, quer continuar mantendo ali o seu carro mais legal, você vai ter que aumentar a sua renda para continuar pagando isso e conseguir poupar mais. Se não, vai ter que fazer aqui redução de gastos. Esgotadas as possibilidades do incremento de renda, não conseguiu fazer um Uberzinho ali a mais, é hora de rever os gastos, reduzindo despesas não essenciais. Por exemplo, essa academia, você está pagando R$200 para ter natação, Muay Thai, como que é? Zumba, eu ia falar Jumba, Zumba, não precisa. Você faz ali seus 40 minutos, vai numa academia um pouquinho mais enxuta e você consegue fazer essa redução.
O primeiro auxílio objetivo que o planejador financeiro pode oferecer em relação às dívidas é avaliar o custo de cada uma delas. Então vai olhar para onde... Olhou o planejamento financeiro como um todo e fala, caramba, aqui você está pagando muito imposto. Esse cheque especial está te gerando um juros muito alto. Então a gente primeiro acerta isso aqui, tira isso aqui para resolver logo. Outro ponto também, na parte de imposto de renda, buscar sempre o quê? A elisão fiscal. Elisão fiscal é você fazer algum investimento que melhore as condições quando fala em imposto de renda. Não é você estar burlando, sonegar. Não, isso é evasão fiscal. Evasão é de fuga, eu estou fugindo de pagar imposto. Elisão, não, eu estou buscando a melhor maneira para ter ali, em questão de imposto de renda, pagar a menor coisa, tá? Não só imposto de renda, qualquer imposto. Se você for um empresário, tem vários, PIS, COFINS, ICMS e por aí vai. Então, a gente tem uma rota quando está vendo balanço patrimonial. Quando está falando com o cliente, reserva de emergência é o primeiro ponto. Depois, eu vou apresentar uma carteira de investimentos de longo prazo para esse cliente. Vou entender o perfil dele, vou entender os objetivos e apresento uma carteira. Vou acompanhar a performance dessa carteira e ver se está adequada ao perfil. Segue o jogo. Depois, eu vou recomendar mudanças na carteira em relação a mudanças na condição de risco e retorno do mercado. Ou seja, agora o mercado está um pouco mais arriscado para a renda variável e a renda fixa está indo bem, a gente consegue fazer essa mudança na sua carteira, pensando no seu perfil e vamos adequar um pouquinho mais para a renda fixa. Então você tem que sempre estar monitorando essa carteira. E aqui, por fim, buscar alternativas financeiras adequadas ao planejamento fiscal em função da situação econômica do cliente. Então, a gente está falando aqui de planejamento fiscal. Eu quero melhorar o que esse cliente está pagando ou não de imposto. Às vezes ele está tendo ali uma declaração de imposto de renda completa, só que está com uma previdência VGBL e ele não deduz os 12%. Então, seria melhor trocar essa VGBL por um PGBL para que esse cliente possa abater os 12% e assim ter uma elisão fiscal, ter uma melhora ali quando se fala de imposto. Então, balanço patrimonial, fluxo de caixa, reserva de emergência, é tudo isso que a prova pode te perguntar. É como você, assessor, especialista, vai olhar esse cliente como um todo e vai dar as melhores ferramentas, vai apresentar a melhor assessoria para esse cliente, desde o início da sua consultoria até o final, para esse cliente estar sempre respaldado ali de uma melhor conversa. Fechado, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aqui o módulo 7, falamos bastante coisa, lá desde heurística, planejamento, é algo aqui muito mais voltado do que você encontra até no CFP. Isso é uma CFP, né? Um pré-primeiro módulo do CFP, que aí você realmente vai estudar a fundo questão de planejamento financeiro. Então o CL já te dá um esboço do que vai ser o CFP. Fechado? Então fique por aqui, ótimos estudos e conte conosco. Um abraço! Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo do edital, de estar 100% preparada para a prova. Eu sei que isso é normal. Mas eu tô aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu tô junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado no link da descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores, para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Tô junto com você nessa e aguardo você aprovado.